Daí, pessoal, mais uma resolução. Um breve comentário a respeito dessa questão, que ela é da prova do Enem de 2017, e ela aí tem uma dificuldade semântica, né, na questão interpretativa na sua elaboração, e também tem aí a respeito desse desenho uma infelicidade na escolha, já que ele possibilita aí um raciocínio matemático diferente do que pode ser averiguado nas alternativas, tá? Então eu vou aí fazer a resolução, primeiro direcionando ao gabarito oficial, e aí depois eu faço alguns comentários, de repente também faço uma resolução paralela aí a respeito desse semantismo e a respeito dessa dificuldade que nós temos aí nessa figura. Bom, então diz assim: o comitê organizador da Copa do Mundo 2014 criou a logomarca da Copa, composta de uma figura plana e o slogan "Juntos num só ritmo", com mãos que se unem formando a taça FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional, verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca, de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas? Então, assim, rapidamente, ó, ele me disponibiliza as cores verde, amarelo, azul e branco, as cores da bandeira nacional, ok? E aí eu vou pintar esses espaços aí de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. Então eu penso assim, ó, eu vou começar a pintar aqui por baixo, ó. Se eu pintar esta região aqui, eu posso escolher a cor que eu quiser entre as quatro, mas a sua vizinha, a próxima, essa aqui, tem que ser diferente da anterior. Então o que eu concluo? Que essa primeira cor aqui, para sua escolha, eu tenho 4 possibilidades: verde, amarelo, azul, branco, qualquer uma delas. Já na segunda cor, que se avizinha a essa primeira, eu perco como alternativa essa cor anterior, para não ficar com a mesma cor. Então eu fico apenas com 3 possibilidades. A próxima região, que é essa aqui, ó, que se refere a essa mão aqui vindo de baixo, ela tem que ser uma cor diferente da sua vizinha, diferente da anterior. Nota que ela pode repetir esta cor aqui, porque não está se avizinhando. Então, para esta próxima região, eu tenho novamente 3 possibilidades. Por quê? Porque eu só perco a anterior, eu só perco essa aqui. Essa outra região aqui, ó, que eu vou tomar, ó, como se fosse a região da bola onde as mãos estão sobrepostas, esta próxima região, ela não pode ser de que cor? Ela não pode ser de cor desta mão aqui, ó. Tem que ser diferente dessa. As outras pode ser qualquer uma. Então, mais uma vez, eu perco uma cor, 3 possibilidades. Essa mãozinha não pode ter que cor? Não pode ter cor dessa região da bola. O resto pode tudo, 3 possibilidades. E aqui também, da mesma forma, não pode ter a cor da bola, 3 possibilidades, certo? E aí então eu fico com número de possibilidades dado pelo produto: 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 3. E aqui vezes 3. Pelo princípio multiplicativo, né? Multiplico as possibilidades de cada escolha ou de cada etapa. Fazendo isso, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. 3 na quinta é 243. 4 vezes 243. 4 vezes 200 dá 800, 4 vezes 40 dá 160 e 4 vezes 3, 12. Dá 800, 972. Então eu tenho aí 972 possibilidades. Alternativa E, gabarito oficial INEP. Ok? Bom, então esse é o raciocínio.
problemas nessa questão. Bom, um deles é a questão semântica. Quando ele diz, considere que o comitê organizador ele resolva utilizar todas as cores da bandeira nacional. Se ele vai utilizar todas as cores da bandeira nacional, observa que nesses casos aqui, eu consigo usar, aqui é usando até 4 cores. Quer dizer, usando no máximo 4 cores. Então, dentro desses 972, eu tenho situações onde eu uso só 3 cores. Quer dizer, eu resolvo não usar o branco, por exemplo. Ou eu resolvo não usar o azul, por exemplo. Ou ainda, eu resolvo não usar nem o verde nem o amarelo, por exemplo. Só uso o azul e branco para formar isso. Então, todos esses casos estão dentro desse 972. Então, se eu entender que ele diz, considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as bandeiras da bandeira, todas as cores da bandeira nacional para pintar a logomarca, e eu considerasse que ele utiliza todas as cores de forma a escolher, né? Quer dizer, eu não poderia escolher, por exemplo, roxo, não poderia escolher, por exemplo, laranja, não poderia escolher preto. Então eu vou escolher todas as cores. Aliás, vou utilizar todas as cores. Eu utilizo as 4 cores para fazer a minha escolha de pintar. Então, se eu entender assim, esse 962 está correto. Por quê? Porque eu utilizo as 4 cores na minha escolha, mas de repente eu resolvo pintar a logomarca só com 2 ou só com 3. Então, se eu entender assim, que não é muito lógico, a resposta é correta. Agora, se eu entender que ele deve usar necessariamente as 4 cores, aí eu tenho que descontar aqui, ó. Descontar. Deixa eu botar aqui, ó. Eu preciso descontar as situações onde eu uso até 3 cores e situações onde eu uso até 2 cores. Ok? E aí eu vou ter uma outra resposta. Então eu vou comentar para ti, vou fazer isso aqui numa outra lâmina, tá? Então olha só, nós descobrimos que usando até 4 cores eu consigo 972 situações. Aí eu vou descontar situações com 3 cores, até 3 cores e até 2 cores. Então vou botar aqui, ó. Vou começar com até 3 cores. Então, como que eu vou pensar nisso? Se eu vou usar só até 3 cores, eu vou escolher uma para eliminar. Vamos supor que eu resolva eliminar o verde. Vou usar só 3, então não vou usar o verde. Então, observa que nós teríamos aqui na primeira casa aqui 3, depois aqui não pode ser verde 2, não pode ser anterior 2, não pode ser anterior 2, não pode ser aqui anterior 2, não pode ser anterior 2. Mesmo raciocínio empregado quando tinha 4 cores disponíveis. Então aqui eu tenho, eliminando o verde, eu tenho 3 para a primeira, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2 e vezes 2. As 5 regiões iguais a 2. Aí eu tenho aqui 2 na quinta é igual a 32, vezes 3, 96. Mas é isso porque eu escolhi eliminar o verde. Mas se eu tivesse eliminado, por exemplo, o azul, seria da mesma forma, outro 96. Se eu tivesse eliminado o branco, outro 96. Se eu tivesse eliminado o amarelo, um outro 96. Então eu tenho aqui 96 vezes 4, que resulta 360 com 384. 360 com 24. Ok, então eu tenho 384 para descontar.
Então já sei que o meu cálculo é 972 menos 384. Observa que nesse 384 eu já estou retirando os casos de duas cores, né? Porque aqui diz ó, até 3 cores. Então já retirei os casos de duas cores. Inclusive eu retirei os casos de duas cores, eles foram eliminados 2 vezes. Então olha só aqui, ó. Vou botar uma observação. Casos com até 2 cores e até 2 cores seria o caso de 2 cores, porque no mínimo que eu tenho que utilizar são 2 cores, eu não posso utilizar uma cor só, porque daí as regiões se avizinham da mesma cor. Então tem que ser no mínimo 2 cores, para que eu comece aqui, ó, aqui eu começo com, sei lá, vou pensar em azul e branco. Azul, aqui branco, aqui azul, aqui branco, aqui azul, aliás, aqui branco, aqui azul e aqui também azul. Daí as regiões não se avizinham, ok? Então, casos com até 2 cores já foram eliminados. E esses casos, inclusive, foram eliminados 2 vezes. Bom, primeiro eu vou calcular os casos com 2 cores para diminuir aqui. E depois eu vou mostrar porque que foi eliminado 2 vezes, tá? Então eu vou pensar assim, ó. Se são 2 cores, vou colocar, por exemplo, verde, amarelo, verde e azul, verde e branco. Podia ser ainda amarelo e azul, amarelo e branco. Ou ainda podia ser azul e branco. Estão aí as duplas, né? Com os grupos com 2 cores. Então, pensando assim, ó, a primeira região eu posso pintar com 2 cores disponíveis quaisquer, e todas as outras regiões eu só tenho uma possibilidade: 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 e vezes 1, que são 5 regiões. Então isso 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai me dar 2 possibilidades. Aí não esquece, ó, que aqui eu tenho 6 duplas de cores. Então para cada dupla eu tenho 2 situações. E aí vezes 6 está me dando 12. Então esses são os casos com 2 cores que foram eliminados aqui. E foram eliminados 2 vezes. Então eu preciso devolver nesse 384 esse 12. Então eu preciso fazer o seguinte, ó. O cálculo será será 972. Eu tenho que diminuir 384, que são os casos com até 3 cores, que já estão aqui dentro, ó. E eu não quero até 3 cores, eu quero usar 4 cores, obrigatoriamente. Então 962 eu desconto esses casos usando até 3 cores. E como esse 12 foi utilizado 2 vezes, ou foi eliminado 2 vezes, eu preciso devolver um 12. Então aqui mais 12. E aí eu tenho aqui 384 menos 384 com mais 12. Aqui, ó, isso aqui vai me dar 372. E aí 972 menos 372 vai dar exato 600. E a resposta então seria 600 possibilidades de pintura dessa figura, utilizando exatamente 4 cores.
utilizando todas as 4 cores. Que seria a resposta mais viável dentro do que ele coloca, né? Utilizando todas as cores. E aí vou te mostrar rapidinho por que esse 12 aí, né? Tive que devolver esse 12 aqui, por quê? Porque ele foi contado 2 vezes. Então vamos pensar assim, fazer um exemplinho aqui, rapidinho, só de uma situação. Ó. Se eu pego aqui verde, amarelo, azul e branco, e aqui vou colocar também verde, amarelo, azul e branco. Só 2 situações, tá? Não vou mostrar todas. Então pensa comigo, ó. Se eu resolvo eliminar o verde, então eu fico com 3 cores para combinar 2 a 2. Pode ser amarelo e azul, amarelo e branco, azul e branco. Se eu elimino agora o amarelo aqui, ó, eu fico com 3 cores, portanto posso combinar verde com azul, verde com branco e azul com branco. E observa aqui, ó, azul e branco aqui e azul e branco aqui, ó. Se repete. Se eu fizesse os outros casos, vou verificar que cada uma delas se repete, se replica 2 vezes. Então, quando eu desconto, quando eu retiro aqui esse 364, eu estou retirando esse 12 2 vezes. Aqui vai me dar 24 situações. E aí eu preciso, então, devolver esse 12. Por isso que aqui eu acrescento 12. Ok? Bom, então essa é a resolução mais plausível, né? O resultado mais justo, de acordo com o enunciado. Embora o 932 também não está de todo errado, porque depende de como se interpreta. Então tem uma questão aí semântica, não é um erro matemático, mas é um erro semântico. E ainda outra coisa que eu considero mais grave nessa questão é quando ele diz que para colorir a logomarca de modo que regiões vizinhas tenham cores diferentes. Essa figura ela foi infeliz, porque ao esboçar esse desenho, eu fico com outras regiões que eu não considerei. Por exemplo, aqui, ó. Se eu ampliar bem essa figura, eu consigo perceber, por exemplo, que aqui, ó, existe uma região entre esses dedos aqui, eu tenho uma região, ó, também, que se eu pintar de uma cor, ela vai ficar diferente da mãozinha, vai ficar diferente dessa aqui. Aqui também, se está ligado, aqui eu tenho uma outra região, ó. Aqui tem uma outra região. Então, quando se amplia essa figura, esses toques aqui, alguns deles não ficam bem nítidos. Mas como veio na prova, a maneira como veio na prova, me dá ou me permite pensar que aqui são regiões também que eu posso colocar outras cores. E aí, em vez de ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 regiões para fazer, como aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 regiões para fazer, eu teria além disso mais essa, por exemplo, aqui, mais essa aqui pelo menos mais 2. Essa aqui na figura fica um pouco mais afastada, mas pelo menos mais 2. Então o número aí se ampliaria muito mais e eu não teria resposta, ok? Então esse é só um comentário sobre essa triste escolha aí dessa logomarca, ok? Ficamos por aqui, espero que o vídeo tenha te ajudado nos estudos. Obrigado pela visita e até a próxima.